Olá você, meu aluno LAC, estamos aqui, como diz o professor Luiz, para um papo reto, aulão de véspera, TJ São Paulo. Hoje nós vamos falar só TJ São Paulo, só do edital TJ São Paulo. Vamos dividir nossa aula em 4 grandes blocos, porque processo civil, feliz ou infelizmente, é uma gama de matéria, é bastante matéria que nós temos que entender, captar, resolver as questões e passar no concurso, mandar o convite pro professor e participar da posse com você. E ó que eu vou, beleza? Eu tenho uma listinha, hoje minha listinha tá grande hoje o professor trouxe uma mega lista dos abraços. Professor, manda abraço, professor, manda abraço. A gente tenta mandar os abraços para todos vocês aí. Quero mandar um abraço especial povo aí de São Paulo, tava aí na semana passada, comi muito, se vocês querem saber, muito bom. Forte abraço para vocês. Quero mandar um abraço para Flávia Felipe de São Paulo. Flávia, muito bonito seu e-mail, gostei do seu e-mail, obrigado. Eu quero até ler um pedaço do e-mail dela aqui, que ela diz assim: o senhor interage com os alunos e muitas vezes nos faz rir com suas brincadeiras. Que bom! Pelo menos já estou lançando aí a Brincadeiras do Professor Wellington, né? É bom que você tenha essa dispersão, ou que vocês tenham essa, eu não digo nem dispersão, mas que tenha essa vontade de assistir processo civil, nem que for pelas tiradinhas do professor, né? O que faz com que a aula torne agradável e não fique fadigante. Que bom, fico feliz com isso. Obrigado mesmo pelas palavras. E eu é que tenho a oportunidade de ter você como aluna e vocês como alunos. Flávia, forte abraço. Ela diz que obrigado pela oportunidade de ser sua aluna. Não é eu que tenho a oportunidade de ser a pessoa que está aqui tentando passar um pouco do conhecimento para você, beleza? Forte abraço, você vai continuar estudando, que eu tenho certeza disso e tenho mais certeza que você vai passar. Um outro abraço para Vitor Qualas, eu acho que ele é de Cuiabá, porque ele só mandou o 65, então Mato Grosso pelo menos. Vitor Qualas, forte abraço para você, parabéns, passou no concurso em tempo recorde aí, passou em concurso em 1 ano e meio estudando. Sabemos que a média aí é de estudar 2, 3 anos, o aluno estudando 1 ano e meio. O Vitor foi lá e matou a pau, tá aí em concurso da Conab aqui em Mato Grosso. Parabéns, ô Vitor. Respondi seu e-mail também. Outro abraço para Paulo Vitor, meu amigo Paulo Vitor. Professor, manda um abraço para mim, fica pedindo no Facebook. Forte abraço, Paulo Vitor, de Jaboticabal, São Paulo. Tá dado o recado, tá dado o abraço. Outro e último abraço para minha querida aluna Leonai, de Cuiabá, Mato Grosso. Leonai, forte abraço para você, continue estudando. E vamos lá de LAC Concursos, não é verdade? No mais, eu quero mandar abraço para todos que me mandaram e-mail, todos que conversaram com o professor por e-mail, todos que mandam seus recadinhos no Face ou qualquer outra rede social, beleza? E vamos que vamos matar esse edital. Só para a gente rever, quem não viu o programa nosso, Concurseiros, mas eu acho que a grande maioria viu aí, pelo Canal 8 aqui em Mato Grosso, aqui em Cuiabá, passa. O edital, algumas pessoas mandam e-mail falando assim: professor, eu não consigo identificar sua aula. É porque o professor não faz assim paulatinamente em relação aos artigos. O professor gosta de fazer de forma sistemática. Mas lá está bem tranquilo em relação a isso. É só abrir as aulas nossas, estão todas as aulas lá. É que o edital foi reduzido, o edital de São Paulo. Então ele traz lá para nós artigos do artigo 134 ao 144. 10 artiguinhos só. Nós vamos matá-los hoje. Vamos dividir exatamente como o edital trouxe para nós. O segundo bloco vai falar sobre o artigo 154 ao artigo 242. Quase 100 artigos. Esses artigos, como o professor não põe o nome da aula como artigo e como o título que se trata, só voltando, do artigo 134 ao 144, nós vamos falar sobre impedimento e suspeição, tanto do juiz como dos auxiliares da justiça. E já vamos falar dos auxiliares da justiça, porque a partir do 137, 138, já começa a falar dos auxiliares da justiça. O escrivão, o oficial de justiça, o perito, o intérprete e assim sucessivamente. O 154 até o 242, nosso segundo bloco,
de aulas, vai falar sobre os atos em geral do processo. É essa parte que mais cai em concurso. Então é nessa parte que nós vamos fixar mais exercício. É nessa parte que nós vamos demandar um pouco mais de tempo e que eu preciso que você esteja extremamente descansado para a gente falar sobre ela. Então essa parte introdutória de hoje é mais tranquila, cai um pouco, pode não cair no concurso, extraímos algumas questões para vocês trabalharem, mas esse segundo bloco do artigo 154 ao 242, ele é a base do processo civil. É onde nós vamos tratar das partes, é onde nós vamos falar do juiz, é onde nós vamos falar do tempo e lugar da realização dos atos processuais, onde é que os atos são realizados, é onde nós vamos conversar sobre os prazos. Prazo não cai em concurso. Prazo despenca em concurso. Vamos contar os prazos, vamos falar das comunicações. Lá pelo artigo 252, 253, vamos falar das comunicações. Que tipo de comunicação? As cartas precatórias, as citações pelo correio. Vamos falar dos oficiais de justiça. Então, esse grande bloco de quase 100 artigos, do 154 ao 242, que trata da base do processo civil, nós vamos estancar com toda vontade que nós estamos de estudar. Terceiro bloco, 270 a 475, que o edital TJSP traz para nós. Já é grande para burro, professor, mas é extremamente fácil, processo e procedimento. Vamos falar sobre aqueles módulos que nós separamos o processo. Vamos falar da petição inicial, vamos falar da contestação, vamos conversar sobre a impugnação, sobre o saneamento do processo, sobre a instrução do processo, oitiva de testemunha, realização de perícia, toda a colheita de provas, e vamos falar da sentença. Vamos falar das espécies de sentença. Também tranquilo, cai em concurso? Cai, porque também faz parte de uma das sustentações do processo civil. E, por fim, a matéria mais deliciosa que tem do processo civil, que são os recursos, 496 até o 538, que também já gravamos aqui no LAC, é só buscar as aulas, tá? Vamos falar sobre recurso de apelação, recurso de agravo, recurso de embargos de declaração, recurso de embargos infringentes, os recursos para as instâncias superiores, especial, extraordinário, embargos de divergência. Perfeito? Então, lá no site, nós temos todas essas aulas, tá? Manda para o professor se tiver na dúvida e eu mando o número da aula. Eu vou até pedir para o pessoal colocar o número dos artigos, se for possível, na frente, para ficar melhor a identificação. Mas nós temos todas as aulas lá. Fique tranquilo. De qualquer forma, nós aqui do LAC vamos fazer esse super aulão para você, mas vai ser daquela forma um pouco mais acelerado. O professor quase não é acelerado, né? O professor já é bem devagar, mas enfim, vamos tentar fazer de uma forma que você possa compreender melhor esse edital TJSP. Perfeito? E eu tenho plena convicção de que você que está estudando com afinco, de você que está estudando de verdade, fazendo coaching do professor aqui no LAC, eu tenho plena convicção que você não vai deixar a desejar. E você vai chamar o professor para posse. E eu vou com o maior prazer, beleza? Se tiver um salgadinho, então, aí que o professor vai. Beleza? Vamos que vamos, então, porque nós temos muita coisa para conversar. Hoje nós vamos falar especialmente... Vamos falar do artigo 134 até o 144. Vamos falar de impedimento, suspeição e auxiliares da justiça. O impedimento e a suspeição, focar um pouco mais no juiz, mas tem toda a espécie, vamos ter que falar sobre os artigos, vamos ter que ler artigo feliz ou infelizmente. Perfeito? Vamos lá. Abre seu Código de Processo Civil e venha comigo. Vamos junto. 134 diz para nós: é defeso ao juiz exercer suas funções no processo contencioso ou voluntário. Vamos tomar cuidado com a palavrinha defeso, tá? Defeso não quer dizer que é permitido. Defeso quer dizer é proibido. O juiz não pode se exercer suas funções no processo. Quando? Em que ele for parte. É por uma questão de obviedade. Sabe qual que é o problema do concurso? Aliás, o problema das questões é que ela vai misturar o impedimento com a suspeição. Então, meu amigo, vai ter que entender, vai ter que decorar esse negócio, mas entender o que me impede de exercer aquela função naquele processo e o que eu sou suspeito para falar naquele processo, porque eu vou puxar a brasa para minha sardinha.
Não é verdade? Então, quando que eu sou impedido? Quando que eu sou proibido de exercer as funções num processo contencioso ou voluntário? Para você que não é formado em direito, contencioso é quando tem lide, quando tem contenda, quando tem briga, é autor e réu. Perfeito? É aquela ação em que João move contra Maria. É a ação de indenização que Fernando move contra a Alessandra. Perfeito? O processo de jurisdição voluntária não, é aquele processo que não tem partes, não tem lide. Perfeito? Não tem contenda. É uma homologação do acordo, é uma justificação. Então não tem contenda, não tem briga, não tem lide, não tem autor e réu. Beleza? Então, o juiz não pode, é proibido de exercer suas funções nesses processos que tem briga e nesses processos que não tem briga, quando? Em que ele for parte. O juiz formulou um acordo com o pai para pagar a pensão alimentícia e ele mesmo vai homologar. Não pode. Ele é impedido de fazer isso. Perfeito? Inciso 2º, em que interveio como mandatário da parte. Professor, o que é mandatário da parte? E mandatário da parte é porque ele recebeu poderes, recebeu um instrumento de procuração para ele exercer em nome da parte. Ele foi advogado naquele processo. Ah, entendi, professor, exatamente. O juiz, antes de ser juiz, ele exerceu a profissão de advogado, por acaso. Ele foi lá durante 3 anos e advogou mesmo. De repente ele passa no concurso, ele abre um processo, que bonito, eu era advogado nesse processo. Vai ficar super legal, eu era advogado e agora eu vou julgar o processo. Não pode. O processo em que ele interveio como mandatário da parte, ele não vai poder exercer sua função. Ou então que tenha oficiado como perito. Quando uma pessoa funciona num processo, oficia, né? Oficia em um processo, na qualidade de perito, na qualidade de intérprete, na qualidade de qualquer função nomeada pelo juiz, em que pese essa função ser temporária ou ser até mesmo curtinha, só para fazer uma avaliação, por exemplo, de determinada obra de arte, ele nomeia um avaliador, essa pessoa vai lá, olhou a obra, em 10 minutos resolveu o problema. Durante esse período, essa pessoa ela é auxiliar da justiça. Ele é funcionário da justiça. E sendo assim, se ele trabalhou nesse processo como perito e 3 anos depois ele passou no concurso e esse processo está ali, nossa, eu que fiz a avaliação desse quadro. Agora eu sou o juiz, vou julgar. Não pode. Beleza? Em que ele tenha oficiado como perito, tenha funcionado como órgão do Ministério Público. Antes dele ser juiz, ele foi membro do MP, mas o sonho dele era ser juiz. Mas ele passou no concurso para o Ministério Público, a Procuradoria de Justiça. E ele falou naquele processo como procurador de justiça, em que pese ter sido como custos legis. Como assim, professor? O que é custos legis? Custos legis porque ele oficiou apenas observando a lei. Ele não defendeu nem A e nem B. Ele defendeu a lei, não interessa. Ele funcionou como órgão do Ministério Público, ele não vai poder, o juiz não vai poder mais exercer a profissão nesse processo. Ou prestou depoimento como testemunha, mesmo que tenha sido antes ou depois. Arrolaram a sua excelência o magistrado como testemunha em determinado processo. Ele foi ouvido como testemunha. Só que ele não era magistrado ainda. E agora ele passou no concurso e ele foi lá julgar. Olha, eu que falei nesse processo. Nossa, eu tremia tanto naquele. Agora eu vou ter o prazer de julgar. Não vai ter o prazer de julgar, não. De acordo com o 134, inciso 2º, diz que em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como órgão do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Não pode o juiz exercer as funções nesse tipo de processo. Inciso 3º, que conheceu em 1º grau de jurisdição. O juiz trabalhou lá na comarca de... Qual que é o nome da cidade aqui? Hoje eu mandei abraço. De Jaboticabal. Jaboticabal pode ser, não sei se essa é comarca. Depois Paulo Vitor manda um e-mail pro professor para perguntar se é. Vamos falar da minha aqui, então, que tá mais fácil, né? O juiz funcionou lá como magistrado e ele despachou no processo. Colocou um defiro, pedido, fez um despacho no processo, até em substituição, se for o caso.
conheceu do processo. Não está dizendo julgou o processo. Julgar é mais do que conhecer. Para ele julgar, ele precisa conhecer. Então, se ele conheceu, quiçá julgar, então. Se o juiz folheou o processo e colocou lá, defiro o pedido de folhas, quando ele subir para o tribunal, ele não pode mais funcionar nesse processo. Por quê? Porque, de uma certa forma, ele tem interesse nesse processo, que mantenha, nem que ele não tenha julgado, mas ele conheceu em primeiro grau de jurisdição, tendo-lhe proferido sentença ou decisão. Perfeito? Tendo proferido sentença ou decisão. Se ele, me perdoe, se ele deu só um defiro, não é caso de impedimento. Se ele mandou juntar um documento, não é caso de indeferimento. Agora, se ele apreciou uma tutela antecipada, ele proferiu uma decisão interlocutória, lá no segundo grau, ele não vai poder se manifestar nesse processo. Se ele proferiu uma sentença, o que é sentença, professor? Lá nas situações de 267 ou 269, ele julgou extinto o feito, ou então julgou procedente o pedido, ou julgou improcedente o pedido, ou reconheceu a prescrição, ou reconheceu a decadência. Nesses casos, quando esse juiz for desembargador ou mesmo for convocado para o segundo grau de jurisdição, ele não vai poder, ele é impedido de manifestar nesse processo. Ele é impedido de oficiar, de exercer as funções nesse processo. Perfeito? Inciso 1º, 2º e 3º. Diz para nós o quê? É proibido o juiz exercer suas funções no processo que tem briga, contencioso, que tem lide, ou que não tenha lide. Quando? Processo em que ele for parte, vamos repetir quantas vezes forem necessárias. Segundo, processo em que ele atuou como advogado da parte, recebeu poderes para tanto, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou ainda tenha prestado depoimento pessoal como testemunha. Desculpa, depoimento pessoal é outra coisa. Um depoimento como testemunha nesse processo. E inciso 3º, quando ele proferiu alguma sentença ou decisão no processo. Ele não vai poder conhecer esse processo quando estiver em outro grau de jurisdição. E continua o artigo 134. O inciso 4º diz assim: quando nele estiver postulando, agora começa, como advogado da parte, o seu cônjuge ou qualquer parente seu consanguíneo ou afim, em linha reta, ou na linha colateral até o segundo grau. Professor, não sei contar esse negócio. O examinador não vai te falar assim: João, casado com Maria, teve 2 filhos, Fernando e Eduardo. Eduardo teve outro filho que casou com não sei o que. Não, o examinador não vai te perguntar isso. O examinador não vai fazer com que você fique contando os graus. Ele não quer saber se você sabe contar grau. Ele vai usar a palavra linha colateral até o segundo grau. Ele vai usar a palavra seu parente de consanguinidade ou seu parente por afinidade, que é o afim, em linha reta. O examinador vai te dar esses elementos. Então eu preciso entender. Perfeito? Quando funcionou como advogado da parte naquele processo, um parente do juiz. Mas quem é esse parente? A sua esposa ou o seu esposo, qualquer parente seu consanguíneo ou afim, em linha reta ou em linha colateral até o segundo grau. Beleza? O examinador vai te dar esses elementos. Então fica a dica, decora. Mas decora entendendo. É qualquer parente do magistrado tem oficiado como advogado. Mas que tipo de parente? O parente por consanguinidade ou afinidade em linha reta. O parente por consanguinidade ou afinidade em linha reta. Ou, se for em linha colateral, até o segundo grau. Fácil de decorar. É porque eu não sou bom de musiquinha, não. Senão eu faria, né, uma musiquinha aí pra gente decorar esse negócio, mas não dá. O professor não tem esse molejo todo, esse traquejo todo com essas musiquinhas. Mas parente do juiz que tenha oficiado como advogado da parte, o magistrado não pode, ele é impedido de exercer suas funções nesse tipo de processo. Mas que tipo de parente? A sua esposa ou qualquer parente por consanguinidade ou afinidade em linha reta. Qualquer grau. Ou, se for na linha colateral, até o segundo grau de... Já ia falar de segundo grau de jurisdição, né? Até o segundo grau.
Beleza? Tranquilos? Vamos para frente então. Quando cônjuge, parente, consanguíneo ou por afinidade de alguma das partes em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Esses dados o examinador vai trazer para você. Não precisa ficar contando o grau, tá? Fique tranquilo, ele não vai dizer que seu primo, filho da sua tia, não vai dizer isso para você. Ele vai te trazer elementos suficientes com que você consiga identificar esse parente por consanguinidade ou afinidade de alguma das partes em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Então, o juiz é impedido de exercer suas funções quando cônjuge, parente, consanguíneo ou afim de alguma das partes em linha reta ou ainda na colateral até o terceiro grau. Beleza? O examinador vai trazer a questão vai trazer esses elementos para você. Artigo 6º fala, inciso 6º diz para nós o quê? Quando for órgão de direção ou de administração da pessoa jurídica, parte na causa. Estranho, professor. O juiz funcionou como órgão de direção ou de administração da pessoa jurídica. Parte na causa. Como assim? Ele era parte da administração do condomínio, processo que o condomínio ele não vai poder julgar. Beleza? Entenderam? Muito tranquilo. A questão também vai trazer para você esses elementos. E o parágrafo único diz para nós, no caso do número 4, quem é o número 4? Quando nele estiver postulando como advogado a sua esposa ou o seu esposo, se for juíza, ou qualquer parente seu consanguíneo ou afim em linha reta ou na linha colateral até o segundo grau. No caso desse inciso 4º, o impedimento só se verifica quando o advogado já estava exercendo o patrocínio da causa. É, porém, vedado ao advogado pleitear no processo, a fim de criar o impedimento do magistrado. O o legislador pensou no truque. No truque mesmo, professor. De repente, a parte quer que aquele juiz seja dado por impedido em determinado processo, ele vai lá e contrata um parente do juiz para trabalhar naquele processo. Aí, olha o parágrafo único. No caso do inciso 4º, o impedimento só se verifica se o advogado já estiver no processo. Hora que o juiz abriu o processo pela primeira vez e viu que um parente seu está oficiando neste processo. Ele reconhece o seu impedimento e manda que outro juiz aprecie aquele pedido. Porém, é vedado ao advogado pleitear no processo a fim de criar o impedimento do magistrado. Se o advogado parente vier depois que o juiz já fixou o juiz daquele processo, o advogado vier postular e for meu parente, ele é proibido de fazer isso. Beleza? É, porém, vedado ao advogado pleitear no processo a fim de criar o impedimento do magistrado. Beleza? Tranquilos? E aí nós encerramos essa parte de impedimento. Feliz ou infelizmente, nós temos que ler esse artigo 15 vezes. Se não der certo, leia mais 15. Continua ainda difícil, professor. Leia de cabeça para baixo, de ponta cabeça, né? Começa no ensino parágrafo único, vai para o inciso 6º, 5º, 4º, 3º. Não deu. Agora você vira de ponta cabeça e leia. Mais umas 15 vezes. Beleza? Porque o artigo 134 trata do impedimento. Por sua vez, o artigo 135 vai tratar da suspeição. Qual é a diferença, professor? A suspeição de parcialidade do juiz é diferente do impedimento. O impedimento impede que ele exerça a função naquele processo. A suspeição, o juiz é suspeito para julgar, para apreciar aquele processo. E quando que o magistrado é suspeito? Olha aqui, reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz quando? Amigo íntimo ou inimigo. Vocês já estudaram conosco aqui, nós já falamos sobre o princípio do juiz natural, sobre o princípio da imparcialidade do magistrado. O magistrado não pode ser parcial. O magistrado é aquela pessoa neutra no processo. O magistrado, ele vai olhar o processo com olhos de julgador. Ele não vai olhar, aqui não tem um coração, tá? Aqui vai ter que ter o Código de Processo Civil, né? Batendo assim, tum, 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 o vademecum, né? Tum, 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 vademecum, vademecum, vademecum. Porque ele não vai poder
olhar aquele processo quando for um amigo íntimo dele, por exemplo. Porque ele vai dotar, ele vai colocar naquele processo a sua emoção. E o que é amigo íntimo? É aquele que fica lá no WhatsApp. Oi, amigo, tudo bem? Amigo, vou gravar. Amigo, fica segurando aí que já. Amigo, grava aí pra mim. Isso aí, amigo. Tá? Amigo, e aí, como é que foi a novela ontem, né? O professor gosta de uma novela. Amigo, e aí, conta aí pra mim. Amigo, vamos no cinema? Esse é amigo íntimo. É aquele amigo que não sai de dentro da sua casa. Só que o examinador não vai também trabalhar com você essas situações. Ah, é fulano que saía demais. Não, é amigo íntimo, ponto. Se falar amigo, não é amigo íntimo. Perfeito? Ah, o juiz então não pode ter amigo? Lógico que o juiz pode ter amigo, não pode ter amigo íntimo. Então, cuidado com a palavrinha. Amigo íntimo ou inimigo capital, de qualquer das partes. Imagina o juiz julgando um processo de um inimigo seu. Tá lascado. Inimigo seu não, inimigo do juiz. Tá lascado. Ele vai colocar a emoção dele. Ah, agora é a minha vez, né? Carrie, a estranha, né? Amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. Alguma das partes for credora ou devedora do juiz. Já imaginou? Fulano tá me devendo, agora eu vou lascar todo o meu ódio e a revolta nesse processo. Não pode. Alguma das partes for credora ou devedora do juiz, credor ou devedor do juiz, credor ou devedor do seu cônjuge, credor ou devedor de parente destes, em linha reta ou na colateral até o terceiro grau. Olha só que perigo! A esposa do juiz comprou produtinhos de beleza Mary Kay. E aí? A pessoa de quem... mas é o inverso, né? A esposa do juiz que vende produtos Mary Kay, né? Não, é credor ou devedor, tá certo. A esposa do juiz comprou produtinhos importados da pessoa. A pessoa é credora da esposa do juiz. Essa pessoa tem um processo de despejo na vara em que esse juiz atua. Esse juiz, ele é suspeito. Por quê? Porque essa pessoa está a receber, na expectativa de receber. É credora da sua esposa. E sendo credor da esposa, do cônjuge do magistrado, o magistrado é suspeito. Olha como é estranho, professor. Exatamente. A suspeição, ela vai além do processo. Não é só do magistrado, desculpa, a suspeição é do magistrado, mas por circunstâncias alheias ao processo. O juiz tem que chegar em casa e perguntar: esposa, e aí, você está devendo para quem? Quem que está devendo você? Né? Meio que um tanto quanto, como dizem, sim, veja bem, um tanto quanto estranho, mas é verdade. O inciso 2º do artigo 135 diz para nós: alguma das partes for credora ou devedora do juiz, do seu cônjuge ou desse parente destes, do juiz ou do cônjuge, em linha reta na colateral até o terceiro grau. Inciso 3º. Herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de alguma das partes. Se o juiz for herdeiro presuntivo, presume-se que ele seja herdeiro, donatário ou empregador de alguma das partes. O juiz não vai poder julgar o processo da sua empregada doméstica. O juiz não vai poder julgar nenhum processo em que ele seja herdeiro presuntivo, ou que ele seja donatário ou empregador de alguma das partes. Inciso 4º diz para nós: receber dádivas. O que são dádivas, professor? Dádivas é legal, né? Ah, hoje eu vou fazer meu aniversário só para receber dádivas. Dádivas são presentes, tá? O juiz não pode receber uma penca de banana, não pode receber um docinho, uma galinha para ele comer no domingo, uma galinhada com macarrão, um sushizinho, não pode. Não pode, ó. Receber dádivas antes ou depois de iniciado o processo, aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou subministrar meios para atender às despesas do litígio. Não pode. O juiz não pode receber presente, olha lá. Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade quando receber presentes antes ou depois de iniciado o processo. Reputa-se ainda a suspeição quando aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou administrar meios para atender às despesas do litígio. Professor, mas eu já vi aí juiz atendendo parte, não pode? Pode, o juiz atende, ele ouve. O juiz muitas vezes ele é psicólogo da parte. É aquele
advogado que quer falar, vai lá falar com o juiz. O juiz não vai falar, não vou falar com fulano de tal. Ele fala, mas ele dá o mesmo tratamento às duas partes. Se A foi lá, B também pode ir. Beleza? Mas o juiz não pode aconselhar sobre o objeto da causa. Olha, você não devia ajuizar essa ação, você vai perder essa ação. Ele não vai falar isso para uma das partes. Perfeito? Inciso 5º fala para nós que reputa-se ainda suspeita, fundada a suspeição de parcialidade do juiz quando interessado no julgamento da causa em favor de alguma das partes. Já imaginou aquela carinha do WhatsApp, né? Já imaginou o magistrado interessado no julgamento do processo? Ele não está interessado na procedência, aqui não diz procedência ou improcedência. Não está dizendo no acolhimento ou não do processo, no julgamento do processo. Ele quer que seja julgado esse processo em favor de uma das partes. Eu gostaria tanto que o réu ganhasse, que o réu perdesse, né? Que o réu perder para o autor ganhar, né? Então o processo caiu para mim. Eu vou julgar. Não vai, Gargamel. Você não vai julgar, porque eu tenho interesse no julgamento de uma das partes, seja em favor do julgamento do processo, seja em favor de uma das partes. O parágrafo único poderá ainda o juiz declarar suspeito por motivo íntimo. Aí é mais legal, né? O juiz chega no processo, olha, fala, muito difícil para mim, né? Por motivo de foro íntimo, dou-me por suspeito para oficiar nesse processo. Remetam-se ao substituto. Motivo de foro íntimo. O que é foro íntimo, professor? Neste momento de aulão de véspera, não precisamos saber, beleza? Nesse momento, nós precisamos entender o que é foro íntimo. Foro íntimo é foro íntimo, ponto. O juiz, por questões que não vêm ao caso, ele não quer julgar esse processo. De repente, ele teve um casinho com uma das partes. E aí? Foro íntimo, não quer. Não tá, de repente, ali não diz, mas o estagiário dele é filho de uma das partes do processo. Ele não quer. Por motivo de foro íntimo, porque ele pode vir a puxar a brasa. O juiz também é ser humano. Quando ele tira o Código de Processo Civil daqui, ele tira o vademecum daqui, aqui tem um coraçãozinho escondido lá dentro. Então ele também tem emoções. Perfeito? Vamos ler tudo novamente para não restar dúvidas, tá? Para não sobrar dúvidas aqui. Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz. Inciso 1º, quando for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. Inciso 2º, alguma das partes por credor ou devedora de sua esposa ou do seu esposo, de seus parentes, tanto da sua esposa como a sua, em linha reta ou na colateral até o 3º grau. Herdeiro presuntivo donatário ou empregador de alguma das partes, receber presentinhos antes ou depois de iniciado o processo, aconselhar algumas das partes quanto ao objeto da causa ou subministrar meios para atender às despesas do litígio. Inciso 5º, interessado no julgamento da causa em favor de alguma das partes e por motivo de foro íntimo, o juiz pode se declarar suspeito. Beleza? Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa aula e muito mais? Então convido você a fazer o nosso super aulão de véspera aqui do Lá Concurso. Pode ter certeza que esse aulão de véspera vai te deixar muito mais competitivo. É um aulão de véspera completíssimo, na qual a gente atende 100% do edital. Detalhe, aulão de véspera conciliando teoria e exercício. Pode ter certeza que com essas aulas aqui do aulão de véspera, a nossa perspectiva, a coordenação pedagógica fez uma meta, fez um planejamento. Sabe qual que é o nosso planejamento? De preparar vocês, de cantar antecipadamente 35 questões das 100 questões. Ou seja, já pensou? Faz um aulão de véspera com a gente. Nesse aulão de véspera, lá tem no mínimo 35 questões aí que serão possíveis questões da sua prova. Sabe o que é isso? Vantagem competitiva. Você sai na frente. Em concurso público é isso. Quem sai na frente são os alunos aí com maior possibilidade de serem aprovados. Professor, quanto custa a minha matrícula? A sua matrícula custa apenas R$ 60,00, um curso completíssimo, aliás, um aulão de véspera completíssimo de todos os nossos professores, 50 dias de acesso, mais de 22 horas de videoaulas dos professores Sidney Martins, Cato Júnior, Jefferson Fiel, professor Wellington, professor Luiz Antônio, professor Roberto, professor Pedrão, professor Alonso, professor Marciano e professor
Rodrigo Belmonte. Tá certo, galera? Então convido você aí para fazer esse super aula de véspera conosco, que, como disse, você não vai se arrepender e vai ficar muito competitivo. Saia na frente e deixe a concorrência correndo atrás de você. Forte abraço, tchau, tchau. Clique like.